Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição 11, lição que será estudada neste domingo, dia 14 de setembro, que é o Dia Nacional de Missões, e este assunto bastante apropriado. O nosso tema: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, lição 11. Esse texto é bastante inspirador para todos nós e nós vamos nos deliciar com a história desse nosso irmão Cornélio e também um alerta para a igreja, porque o Senhor veio salvar a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ao nosso texto áureo. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. A verdade prática nos diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A nossa leitura bíblica, ela está no livro de Atos, capítulo 10. O escritor da lição, ele não trouxe todos os versículos, ele trouxe apenas alguns, que são os que estão mencionados aqui no slide, 1 a 8, 21 a 23, 44 a 48, mas a nossa recomendação é para que você leia, especialmente você, professor, leia todo o capítulo 10, para que você consiga recordar detalhes que talvez você já tenha esquecido e não passe nada despercebido. Versículo 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Dois. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Versículos 21 a 23. E descendo para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Agora, versículos 44 a 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Nesse contexto dessa história, nós vamos verificar a visão do anjo do Senhor a Cornélio, a revelação de Deus a Pedro, e logo após, nós temos Pedro se dirigindo com aqueles que foram enviados por Cornélio até a casa dele, para que anunciasse o evangelho a um gentio. Essa é a razão do tema da nossa lição: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E quais são os objetivos da nossa lição? O primeiro objetivo é mostrar que Deus incluiu gentios em seu plano de salvação. Segundo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural. Por fim, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Então, nós temos 3 objetivos interessantes e nós vamos nos ater no desenrolar dessa lição para que a gente faça, inclusive, um paralelismo entre o capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus, e o capítulo 10 de Atos. A palavra-chave da nossa lição é aceitação. E o nosso esboço nós vamos trabalhar com 3 tópicos: a revelação de Deus aos gentios, o ponto 2, a salvação dos gentios, e o ponto 3, o Espírito Santo derramado sobre os gentios. A primeira imagem que eu trago para começo de conversa é versículo de Atos 2 e 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E eu coloquei essa imagem para que nós possamos entender. Havia um abismo entre nós e Deus. Um abismo em razão do pecado de Adão e Eva. Mas a graça do Senhor, ela se manifestou, e Jesus, ele é a ponte que nos liga de novo a Deus. E nós somos libertos deste abismo. Mas a graça se manifestou trazendo salvação não apenas aos judeus, a todos quantos o receberem. Estudaremos como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido para pregar as boas novas da salvação aos gentios. Então, este capítulo ele traz para nós uma igreja que foi inaugurada em Atos 2, a partir do derramamento do Espírito Santo. Os irmãos foram revestidos com toda a ousadia do Espírito Santo, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. A nossa lição em todo o trimestre é falando da igreja sob a ótica do pentecostalismo, uma igreja em Atos, no livro de Atos, né, que é o agir do Espírito Santo, podemos dizer assim, podemos assim definir. E hoje
nós vamos tratar dessa história, que talvez uma das mais impressionantes, de Atos 10. Como fica evidente o amor e graça do Senhor em salvar todos aqueles que creem em seu Filho Jesus. O capítulo 1, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Cornélio orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. E esse versículo 3 nós já lemos. O que foi que Cornélio viu? Qual foi o propósito dessa revelação? Lendo o capítulo 10, nós vamos perceber que ele teve uma visão, que ele identificou logo, se tratava de um anjo de Deus. É claro que não é incomum as pessoas verem anjos de Deus no revelar das Escrituras. No Antigo Testamento isso aconteceu, no Novo Testamento também. Porém, o que há de sobrenatural na revelação desse anjo para Cornélio? O que há de sobrenatural é que o propósito dessa revelação é que Cornélio conhecesse a salvação em Jesus. Cornélio tinha desejo de salvação. A Bíblia diz que ele era piedoso, ele fazia orações, fazia suas esmolas, era temente a Deus. Mas só boas obras não são suficientes para a salvação. E Deus viu a sinceridade no coração de Cornélio. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo estava ali para instruí-lo como fazer. A quem pertence a missão de pregar o evangelho? A quem pertence, irmãos? É aos anjos? Não. Essa missão é minha, é sua. Essa missão é da igreja do Senhor Jesus. E o anjo apareceu a Cornélio não para pregar o evangelho. Ele apareceu a Cornélio para que dissesse a ele o que fazer. E qual foi a orientação do anjo? Que ele enviasse alguém para buscar Pedro, Simão Pedro, que estava numa casa junto ao mar, e ele deu todas as diretrizes. Naquela época não tinha GPS, mas o anjo deu todas as coordenadas para que Simão Pedro fosse localizado. E Cornélio, diante disso, ele aprontou, ele chamou 2 homens, mais um soldado, ele chamou 3 pessoas e deu a eles esse encargo, que eles fossem a Jope e encontrassem Simão, Pedro, e trouxessem Simão até Cornélio. Então, era uma missão definida. Cornélio sabia exatamente o que ele precisava fazer e ele deu essa comissão. É claro que nós precisamos entender quem era Cornélio. Ele era um homem temente a Deus, mas ele era um centurião da corte. Ele era um homem respeitado e as ordens dele deveriam ser seguidas. O fato dele ter respeito não o tornava uma pessoa tirana. Nós vemos que ele dá todas as instruções àqueles que ele enviou para que trouxessem Simão com eles. Mas o mesmo Espírito Santo que esteve ali dando a visão a Cornélio, também proporcionou uma experiência a Pedro. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. E eu acho bastante curiosa essa experiência de Pedro, porque quando nós lemos todo o capítulo 10, nós vamos perceber que Pedro estava cansado, mas ele também tinha fome. O versículo 10, por gentileza, Carlão, capítulo 10, versículo 10.
tendo fome, quis comer. Até o 12. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou recolher-se no céu. Eu acho bastante curiosa essa experiência que Deus proporcionou a Pedro. E como a gente sempre fala, né, a personalidade de Pedro, que ele era uma pessoa sanguínea, e o Espírito Santo que nos conhece, ele sabe como lidar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Pedro estava com fome, mas enquanto a refeição ficava pronta, ele subiu para orar. E sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Era quase a hora sexta, ou seja, próximo ao nosso meio-dia. E quando a gente está com fome, tudo que a gente quer imaginar ou sonhar é com comida, com coisa boa. Não é à toa que os restaurantes eles colocam aqueles pratos de comida ou as lanchonetes, aqueles lanches maravilhosos, que muitas vezes a foto é meramente ilustrativa e a realidade não condiz com o que a gente vê. Mas o que aconteceu com Pedro? Nesse período, ele teve esse arrebatamento de sentidos e essa visão. E ele não entendeu naquele momento o que se tratava. O que era aquilo? Ele via animais que para os judeus eram considerados impuros e a voz que lhe ordenava: levanta-te, mata e come. E Pedro não conseguiu entender. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E foi exatamente por isso que Deus o preparou para o que viria pela frente. Irmãos, Deus é onisciente. Ele conhece o nosso amanhã, ele conhece o nosso interior e ele faz exatamente o que é necessário para que nós possamos entender os seus propósitos, os seus caminhos. E nessa experiência, Pedro ele disse: Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Mas o Senhor disse a ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E terminada essa visão, lá no versículo 17, Pedro ainda estava tentando entender. Coloca o versículo 17 também, Carlão, enquanto eu vou contando a história. Estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Pode parar. E o que nós percebemos? Quando as pessoas chegaram e perguntaram por Simão, na mesma hora o Senhor fez com que Pedro entendesse que visão era aquela. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Queridos, se nós retornarmos a Atos 1, versículo 8, o que nós vamos encontrar no texto? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Embora isso parecesse óbvio que eles deveriam pregar para todos, a igreja ainda estava limitada ao evangelho entre os judeus. E a partir dessa experiência de Pedro, ele entende que ele teria que levar as boas novas, ele estava sendo comissionado pelo Senhor a levar as boas novas a este povo gentio, que para ele estava excluído do plano de salvação. Vamos ao ponto 3, a urgência da pregação do evangelho. É claro, irmãos, que Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Como eu quero dizer? Para Cornélio, Deus usou um anjo, não para que lhe falasse sobre a salvação, mas para que indicasse quem ele deveria procurar. E Deus é o mesmo, ele não mudou, ele tem os seus caminhos, os seus propósitos. Ele pode usar situações especiais ou excepcionais para alcançar vidas. Mas nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender que cabe à igreja levar a missão grandiosa de pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, essa missão não é reservada aos anjos, é a mim e a você. Então, nós não podemos ficar com os braços cruzados, esperando que os anjos apareçam em visões para todos aqueles que são tementes ao Senhor, mas ainda não o conhecem. O apóstolo Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. E, claro, não é preciso ninguém ficar esperando um anjo a comissioná-lo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 28, ele ordenou aos seus discípulos que eles deveriam ensinar, batizando as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós não temos mais que esperar essa ordenança, porque ela já nos foi dada. Passando para o próximo capítulo, para o próximo tópico da nossa lição, vamos usar este versículo. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Eu coloquei esse versículo para introduzir o nosso tópico 2, a salvação dos gentios. 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Capítulo 11 de Atos, versículo 14, por favor. Nós vamos ver, irmãos, que aqui Pedro ele precisou depois justificar por que ele batizou Cornélio. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Só aqui é suficiente. O que nós percebemos? Ele entendeu completamente o seu chamado através da sua experiência sobrenatural com a visão dos lençóis e dos animais impuros, e ele foi com aqueles varões junto até a casa de Cornélio, em Cesareia. Mas Pedro não foi só. Ele levou consigo outros irmãos judeus. E a pregação de Pedro, em que sentido essa pregação é necessária e deve ser um referencial para nós? Se nós olharmos o capítulo 10, a pregação dele são 3 pontos. Totalmente cristocêntrica, apontando para a cruz de Cristo. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos e Cristo é o Senhor de todos. Vamos ler os versículos 34 a 36? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, o que Pedro ensinou? Deus ama todos, ele quer salvar a todos, ele é Senhor de todos. E esses devem ser os pilares da nossa pregação evangelística. Nós não precisamos falar contra as crenças de ninguém, porque quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Não precisamos falar de um denominacionalismo. Não precisamos ter orgulho denominacional. Por quê? Nós cremos que a Igreja Universal ela não está contida em uma placa da igreja. E quando dizemos que Deus ama todos, nós precisamos entender que a Igreja do Senhor Jesus ela é composta por pessoas de todas as partes do mundo que o confessam como Cristo, único Senhor e Salvador. No segundo ponto, nós vamos ver como se deu a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e salvos. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele encontra ali, irmãos, uma congregação. Não estava apenas Cornélio, mas estava também a sua família, os seus convidados, todos querendo saber o que Pedro tinha para lhes ensinar. E Cornélio e Pedro, no versículo 29, coloca, por favor, como foi esse encontro de Pedro com Cornélio. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto-lhe, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará, e logo mandei chamar-lhe. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Irmãos, olha a responsabilidade de Pedro. Quando ele chegou ali, estava uma congregação com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que Deus havia ordenado através de Pedro. E foi neste momento que Pedro faz aquela exclamação, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E ele começa a evangelizar, falando dessa mensagem, desse tripé, que o Senhor veio para todos, que ele ama a todos e que ele é Senhor de todos. E ao terminar, o que nós precisamos entender? Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Cornélio era piedoso, era um homem com testemunho louvável diante de toda a comunidade judaica. E isso é tão verdade que quando os seus servos são enviados a Pedro, eles dizem isso. Eles identificam o seu Senhor como sendo alguém de uma conduta ilibada, irreprovável, mas ele precisava conhecer
e crer no Senhor Jesus. Conhecer verdadeiramente, porque ele conhecia de ouvir falar. Ele ainda não tinha sido evangelizado. Vamos ao nosso último ponto. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Atos 10, 44. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Marcantes não apenas para a igreja gentia, como também para os judeus, aqueles que estavam com Pedro, atentos a tudo o que estava acontecendo ali. O recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Vamos ler essa referência de Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqueles que estavam ali, juntamente com Pedro, eles estavam com um olhar atento a tudo que estava se passando naquele ambiente. E ficou evidente para eles que a promessa não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, a uma categoria elitizada, mas a todos quantos nosso Deus chamar, que aquele discurso, ou aquela mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja judaica. E agora vamos ao nosso ponto 2, o Espírito recebido. Após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, terem se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. Queridos, eu fico imaginando o culto na casa de Cornélio e eu fico pensando, como dizemos nós, os mineiros, né? Deve ter sido bom demais da conta. Porque para Cornélio, ele fazia suas orações, mas era algo diferente. E o derramamento do Espírito Santo vir sobre eles é algo que os encheu de alegria da mesma forma quanto os irmãos judeus que ali estavam. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor. Vamos no último ponto da nossa lição, o Espírito derramado sobre os gentios. E aqui nós temos um Pentecostes visto e ouvido. Por que visto e ouvido? Não era apenas de ouvir dizer, mas eles estavam vendo com os próprios olhos o agir de Deus sobre a vida dos irmãos gentios. Quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. No capítulo 11, irmãos, nós vamos entender, nós vamos perceber que, embora Pedro não estivesse só, e aí a sabedoria, né, de Deus instruindo Pedro, ele não estava só. Se ele, com outras pessoas, ele teve que convencer os demais irmãos daquilo que tinha acontecido na casa de Cornélio, imagine se ele não tivesse levado testemunhas que pudessem depor a seu favor. Então, no capítulo 11, versículos 15 a 18, por gentileza, Carlão. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do que foi dito do Senhor quando disse:
João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então, aqui, irmãos, nós vemos a figura de Pedro, um Pedro corajoso e disposto a defender os irmãos gentios. O Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, um Pentecostes visto e ouvido. Era um evento capaz de ser visualizado ou testemunhado por outras pessoas. E aqui, apenas para facilitar o nosso entendimento, eu condensei o capítulo 2 de Atos, para a gente fazer um paralelo. Pentecostes e a igreja nascente, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos em Jerusalém, marcando o nascimento da igreja. Nós temos línguas repartidas, como que de fogo, sinalizando que a mensagem do evangelho é universal. Pedro prega a uma multidão que reconhece Jesus como Cristo. O resultado deste evento de Atos 2, cerca de 3.000 pessoas são batizadas e integradas à comunidade de fé. Mas aqui nós temos o foco em Israel, a promessa feita aos judeus cumprida em Cristo. E o que nós temos em Atos 10? Em Atos 10, nós temos o derramamento do Espírito na casa de Cornélio e a igreja gentia sendo incluída. O Espírito Santo também é derramado sobre Cornélio e sua casa, mesmo sendo gentios. Pedro, após uma visão, que nós contamos, a história com detalhes, entende que Deus não faz acepção de pessoas. A mensagem de Cristo não se restringe ao povo judeu, mas ela é oferecida a todas as nações. Qual o resultado? Os gentios são batizados e reconhecidos como parte do corpo de Cristo. E o foco que nós temos aqui é ampliado. O evangelho agora não está mais restrito à igreja judaica. Ele rompe fronteiras culturais e religiosas. Então, eu coloquei apenas para a gente comparar. Em ambos os capítulos, Atos 2 e 10, nós temos o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2, sobre os judeus. No capítulo 10, sobre os gentios. O pregador dos dois episódios, que podemos chamar de Pentecostes, o apóstolo Pedro, dirigindo-se primeiro aos judeus, e em Atos 10, dirigindo-se aos gentios que estavam ali na casa de Cornélio. O sinal visível, Atos 2, falar em línguas e proclamação do evangelho. Nós temos que entender que, por ocasião dessa festa, a cidade estava cheia de pessoas de diversas nacionalidades, e o evangelho foi proclamado, e elas se maravilhavam porque elas estavam ouvindo falar na sua própria língua, em seu próprio idioma. Em Atos 10, nós temos um sinal diferente, o falar em línguas e a glorificação de Deus. Então, essa é a diferença que nós vamos ter desse sinal visível de Atos 2 para Atos 10. Resultado de Atos 2, conversão dos judeus. De Atos 10, inclusão dos gentios na igreja. Por quê? Porque eles passaram a ser aceitos naquela comunidade de fé da igreja judaica. Significado de Atos 2, cumprimento da promessa de Joel para Israel. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 10, nós temos um significado diferente, a universalidade do evangelho. Um Deus que enviou seu Filho para morrer por todos e um Deus que aceita a todos que a ele se chegam por intermédio do seu Filho Jesus. Para concluir, voltamos ao nosso versículo de início,
A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. E qual é a mensagem que nós precisamos levar? O amor de Deus pode alcançar todas as pessoas que abrem o seu coração à mensagem da cruz. O meu papel, o seu papel é pregar a mensagem da cruz. Pregar a tempo e fora de tempo, pregar em todo o tempo, porque o Senhor é que pode alcançar o coração do pecador. A fé evangélica não é algo subjetivo. Mas como é a nossa fé? Não é algo que eu tomo para mim como algo tão pessoal. Ela é marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. E é porque cremos que o Espírito Santo continua usando a sua igreja que nós precisamos, irmãos, nos imbuir da nossa missão e avançar. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas a missão de pregar o Evangelho é nossa. E nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque só dependendo dele conseguiremos vencer as astutas ciladas do nosso inimigo e ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu quero agora aqui no encerramento orar com os irmãos e encerrar a nossa aula. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos essa palavra. Senhor, que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, da mesma forma que o Senhor deu ousadia a Pedro, que possamos, Senhor, levar a tua palavra com coragem, com ousadia, ensinando que o Senhor veio salvar a todos, que o Senhor ama a todos e que o Senhor é o único caminho. Senhor, que não venhamos nos constranger, que não venhamos nos curvar diante de pessoas, mas que possamos nos curvar apenas diante do Senhor. Deus, que a sua palavra possa trabalhar em nossos corações, que os nossos corações possam se abrir, ó Deus, como os irmãos ali na casa de Cornélio, e que o seu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.